Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Quem recebe, diga amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, o capítulo 13. Nós vamos ler novamente esse capítulo, porque hoje vamos falar mais de dessas duas bestas que aqui estão descritas, né? Nós temos falado bastante sobre o anticristo, que é a primeira besta, mas hoje vamos falar sobre a segunda besta, que é o falso profeta. Mas vamos ler todo o texto. Diz assim: Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Nós já falamos qual o significado, o simbolismo desses 10 chifres e dessas 7 cabeças, que eram 7 reinos, 7 impérios, e o último deles é o império do anticristo, que ainda não veio, e quando vier vai durar pouco tempo. Esses 10 chifres devem ser vistos sobre esta última cabeça, porque esses chifres é que darão sustentação política ao governo do anticristo. 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, 10 coroas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhes o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Observe esse detalhe. O dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses, 3 anos e meio, ou 1260 dias. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos. Nós já explicamos que esses santos são aqueles santos que ficaram para trás, ou seja, que não estavam preparados para o arrebatamento e foram deixados para trás. O anticristo vai fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, ele vai governar toda a terra. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Verso 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, isto é, na presença da primeira besta, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E, por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse.
e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Que Deus abençoe esta palavra ao teu espírito. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por essa revelação tão importante, por essa profecia, Senhor, que está na iminência de acontecer diante dos nossos olhos. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de viver nesse tempo, um tempo difícil, um tempo aflitivo, Senhor, mas ao mesmo tempo, um tempo também glorioso, porque vemos o cumprimento literal da Tua palavra. Obrigado, Pai, por esses momentos. Agora, abre o entendimento daqueles que vão ouvir, para que, Senhor, o Teu Espírito testifique na vida e no coração desses irmãos, ó Pai, que estas coisas são assim mesmo. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Lhe peço em nome de Jesus. Repreendo toda e qualquer tentativa dos demônios de querer furtar a palavra, confundir em nome de Jesus. Que estejam eles amarrados, amordaçados e imobilizados e arrancados dessas vidas que me ouvem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero ver se hoje nós terminamos de ministrar sobre este personagem, esses personagens. Na verdade, são dois. A Bíblia fala em anticristos, na primeira epístola de João, como já lhes falei. A primeira besta aqui, essa palavra besta, já expliquei também, no grego, eterion, significa uma fera violenta, que estraçalha, que mata, que liquida. Este é o sentido desta palavra grega, eterion. A primeira besta, a Bíblia diz que ela sobe do mar. E se a gente fosse lá no capítulo 7, que nós já examinamos, de Daniel, você vai ver que mar ali representa, porque Daniel viu subir do grande mar, o Mediterrâneo, 4 animais. E um deles, que é o Império Romano, é o quarto, diferente de todos os outros, também subiu. Aquele mar agitado. E se você virar a página onde você está aí, no capítulo 13, se você for ao 17, no verso 15, o anjo que está trazendo essa revelação a João, ele diz no verso 15 do capítulo 17, disse-me ainda, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então nós vemos aqui a humanidade agitada, e dessa situação agitada, caótica, é que vem o anticristo. É por isso que o mundo só está piorando. Às vezes, a gente fala e as pessoas não percebem, né? Tem uma expectativa que vai melhorar, mas se você observar, as coisas estão piorando, a violência está aumentando assustadoramente em toda a terra. Né? Se você vai ver um noticiário de televisão, você fica horrorizado, não dá nem para ver. Você tem que esperar um tempo para passar aquelas notícias de tanta violência, tanta corrupção, tanta maldade, tanta iniquidade em toda a terra, em toda a terra. Parece que as pessoas enlouqueceram, endoideceram, né? E as coisas estão cada vez pior. E se você olhar para as crises, você vai ver crise moral, crise de ética, crise de comportamento de todo tipo, crise financeira, crise econômica, né? E todos os países vivem em crise, não tem um país na face da terra que não esteja passando por dificuldades, as pessoas estão afligidas,
Quando você olha o noticiário nacional, você vê tanta bandalheira e tanta corrupção, e os economistas dizendo, olha, o ano que vem vai ser pior. Irmãos, tudo isso está dentro desse contexto para subir desse caos, esse personagem. Este é o homem que vem resolver. Por isso que a Bíblia diz, e toda a terra se alegrou seguindo a besta. Porque ele vai trazer, num primeiro momento, ele vai ser um achado. Vai ser, não é um salvador da pátria, é o salvador do mundo. Ele vai ser tido como isso. Por quê? Porque ele vem com a sabedoria de Satanás. Eu já lhes falei que Satanás era querubim de alta sabedoria, de grande sabedoria. Deus o fez assim. Ele vem com a sabedoria de Satanás, o poder de Satanás, a autoridade de Satanás. De uma certa forma, Satanás vai incorporar nele, é uma espécie de incorporação, porque ele vai dar isso para ele. Então, este homem extraordinário vai maravilhar. Toda a terra se maravilhou, diz o texto, seguindo a besta. Né? Seguindo o anticristo. Então, ele vem dessa situação caótica. Povos, nações, línguas, todos agitados, né? Numa situação de sofreguidão para esse homem vir. E ele está aí. Nós mostramos algumas coisas nesse sentido na ministração passada. Mas eu não quero falar, hoje eu quero falar mais sobre a segunda besta. Então, essa primeira besta, ela sobe do mar, numa situação caótica. Agora observe a segunda besta, o verso 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e falava como dragão. Aqui a coisa muda. Esse segundo personagem, ele sobe da terra. O que significa isso? De uma situação consolidada, de uma situação firme, ou seja, não é a situação caótica. A terra, você vê, o mar agitado é uma coisa, simboliza uma coisa. Aqui a terra é uma situação firme, ou seja, o anticristo já dominou a situação, aí aparece essa segunda besta de uma situação firme, consolidada, resolvida. E ele aparece, então, tendo 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Chifre na Bíblia e no Apocalipse significa poder. 2 chifres significa que este homem, ele vai ter duplo poder. O poder temporal, político, e o poder religioso. Ele tem duplo. Por isso muitos pensam nele como sendo o Papa. E eu vou falar mais para frente. Por quê? Porque o Papa tem poder político e poder religioso. Mas esse personagem, ele vem então com esses 2 chifres, né? E ele vem como um cordeiro. Ele se apresenta como um cordeiro, como alguém muito bom. O cordeiro é um símbolo de Jesus, mas ele fala como dragão. Ou seja, o que ele expressa é do reino satânico, é a voz de Satanás, não é a de Deus, ainda que ele tenha a aparência de um cordeiro. Lembre-se que ele tem 2 chifres, e um desses chifres é religioso. Então ele será um líder religioso, mas que tem também um status de líder político. Irmãos, essa segunda besta é nada mais, nada menos do que o falso profeta. Ele é o falso profeta. E aqui então nós temos caracterizado nesses versículos do capítulo 13, nesses 18 versículos, a trindade maligna. Nós temos o dragão, que é um símbolo de Satanás. Nós temos a primeira besta, que é o anticristo. E a segunda besta, que é o falso profeta. Ou seja, nós temos a trindade maligna. O dragão é o antideus. A segunda besta é o anticristo. E a terceira, a primeira besta é o anticristo.
E a segunda besta, que é esse daqui, que é o falso profeta, ele é o anti-Espírito Santo. E a Bíblia fala nesse mesmo livro do Apocalipse, vire a página, eu vou te mostrar como a Bíblia descreve esta trindade maligna. No capítulo 16, a partir do verso 13, a revelação do anjo ao apóstolo João na ilha de Patmos diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, a primeira besta, e da boca do falso profeta, que é a segunda besta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua nudez. Agora o verso 16. E eles, esses 3, os congregaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Ou seja, aqui nós temos a introdução da batalha do Armagedon. Mas se você observar, é a trindade maligna aqui, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. A trindade maligna está caracterizada. Assim como existe a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Satanás ele faz uma imitação, ele sempre imita Deus, ele quer enganar, parecer como se fosse Deus. Lembre-se que o maior sonho de Satanás é ser adorado. Eu falei disso na última quinta-feira que ministrei para os irmãos. E aqui nós temos então essa trindade maligna, né, que nós vemos aqui operando nesse tempo do fim. Irmãos, eu preciso falar um pouco para você entender o paralelo que a Bíblia faz entre o falso profeta, que é o anti-Espírito Santo, e o verdadeiro Espírito Santo. Quando Jesus estava, vamos abrir nossa Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus está aqui se despedindo dos apóstolos. Ele está na noite em que ele foi traído, ele celebrou a ceia, e no capítulo 14, se você pegar do 13 até o 17, você vai ver a descrição de tudo que Jesus falou ali com os discípulos, os seus discípulos. E Jesus ele começa a se despedir, mas ele faz uma promessa. Ele promete outro Consolador. Versículo 15 do capítulo 14 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou Paráclito, para que fique convosco para sempre. Observe esse detalhe. O Espírito Santo está com a igreja até hoje. É para sempre. É para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus faz essa promessa de que o Espírito Santo seria mandado. Tão logo ele fosse, ele pediria ao Pai, e o Pai mandaria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo viria para a igreja, ele iria morar na igreja. Olha para o verso 21, Jesus diz, na mesma sequência: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Agora observe o que ele fala. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a eles. E me manifestarei a eles. Agora vamos para o capítulo 16. No capítulo 16, Jesus ele vai falar da missão desse Deus, que é Deus Espírito Santo, do Consolador, né? E quando chega no verso 13, Jesus disse assim: quando vier, ou seja, quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Agora preste atenção no que Jesus fala no verso seguinte. Ele me glorificará, isto é, o Espírito Santo me glorificará, porque receberá do que é meu. Então o Espírito Santo faz hoje o quê em nós? Ele habita em nós, porque Jesus diz, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Como é que isso é feito? Através da pessoa do Espírito Santo, morando em nós. Ele tabernaculou conosco, ele passou a residir dentro de nós. Então, irmãos, é por isso que 1 de João, capítulo 4, verso 4, diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é o maior que está em nós? O Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O que está no mundo é o espírito do diabo, o espírito de Satanás, o espírito do anticristo. Por isso que esse mundo está todo doido de perna para o ar. Né? Por quê? Porque o diabo só sabe fazer a obra dele, roubar, matar e destruir. Né? Mas a Bíblia diz que nós temos aquele que é maior, que é o Espírito Santo habitando em nós. Jesus disse, aquele que me ama será amado meu Pai, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então o Espírito Santo habita em nós, ele está com a igreja. É por isso que a igreja é o maior poder sobre a terra. Por que que esse mundo não foi explodido pelo diabo? Porque se ele pudesse, ele matava todo mundo, acabava com tudo. Ele odeia o homem. Ele sabe a posição que Deus deu para o homem, principalmente a igreja, os vencedores. Se ele pudesse, mas Deus não permite. Deus não permite. E enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não vai poder fazer o que ele quer. O diabo não vai poder fazer o que ele quer através do anticristo, nem do falso profeta. É só depois que a igreja for. A hora que a igreja for, aí o mundo vai estar, literalmente, como se diz popularmente, do jeito que o diabo gosta e quer. E é assim que vai ser. Então, irmão, é muito importante que a gente entenda isso. A igreja está na terra, a cabeça está no céu, o corpo está na terra. Mas está se aproximando o dia em que o corpo será levado para se unir à cabeça. E aí o Senhor estará completo. E depois a igreja voltará com o Senhor. Mas observe bem que, assim como o Espírito Santo nos leva a adorar ao Pai através de Jesus, nós adoramos a Jesus e nós adoramos o Pai. Nós adoramos o Pai através do que Jesus fez, através de Jesus. Então o Espírito Santo, ele não nos leva a adorá-lo, mas nós podemos adorá-lo porque ele é Deus. Mas ele sempre vai encaminhar a adoração para Jesus e para o Pai. Por isso Jesus disse, ele me glorificará, porque receberá do que é meu, característicos meus. Então o Espírito Santo, ele não se exalta, ele exalta o Pai e o Filho. Agora, o que vai fazer esse falso profeta? A mesma coisa. Ele vai levar o mundo a adorar a besta, que é o anticristo, e ao dragão. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, diz. Né? Satanás sempre quis ser adorado. E agora, nesse final, o mundo inteiro vai adorá-lo através da primeira besta, que é o anticristo. Então, você percebe o que significa a coisa? O que vem por aí? Por que essa situação toda e o que está chegando? Irmãos, as pessoas que não conhecem a Bíblia e não conhecem as profecias, e está cheio de crente que não conhece, não entende essas coisas. Não entende essas coisas. E ficam falando coisas aí sem pé e sem cabeça. Então essas coisas têm que acontecer. São decretos divinos para esse tempo do fim. Deus não muda isso. Então nós precisamos
entender essas coisas. Hoje, quando nós, por exemplo, expulsamos um demônio, quem que opera o poder? É o Espírito Santo que está em nós. Quando nós invocamos o nome de Jesus para curar uma pessoa, para libertar uma pessoa, quem é que faz essa obra? É o Espírito Santo que está em nós. A Bíblia diz isso, quer ver? Avance aí comigo, vamos lá em Efésios, capítulo 3 do livro da Epístola aos Efésios. O apóstolo Paulo, por revelação, ele nos diz claramente isso, que quem opera esse poder que está em nós é o Espírito Santo. Capítulo 3, a partir do verso 17, para ficar um pouco mais claro, nós lemos assim: que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus, através do Espírito Santo. Agora veja o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muitíssimo mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, agora observe esta frase: segundo o poder que em nós opera. Que poder opera em nós? O poder do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que habita em você, meu irmão, que vai expulsar aquele demônio, que vai trazer cura, que vai operar aquele milagre. Quando você dá o comando em nome de Jesus, é o poder que está no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai realizar isso. Ele vai usar anjo, ele vai usar quem ele quiser. Mas o poder pertence a Deus. Entenderam? Então você nunca deve dizer, eu fiz isso. Eu não. Foi Deus em mim, o Espírito Santo em mim. Eu fui um instrumento. Eu fui um instrumento e nada mais do que isso. Então está bem claro aqui. A mesma coisa vai acontecer nessa trindade maligna. Vamos voltar lá a Apocalipse capítulo 13, nessa segunda parte desse segundo personagem aí, que é o anticristo, ou melhor, o falso profeta. O falso profeta. E diz aqui o verso 2. Também exercia, 12, também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia descer até fogo do céu a terra, à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, sempre na presença da primeira besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Para a gente entender bem isso aqui, vamos ao verso 3. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal fora curada. Toda a terra se maravilhou segundo a besta. Então veja bem, a primeira besta, ela foi ferida de morte. Como é que nós vamos entender isso, pastor, esse simbolismo? Você se lembra que eu disse que essas cabeças são os 7 impérios, né? O Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego, 5. O 6º é o Império Romano. E o 7º é o Império do Anticristo. São 7 cabeças. Os 10 chifres estão na última cabeça, que é o Império do Anticristo. A Bíblia mostra isso. Então, essa ferida de morte aqui é no 6º Império, o Império Romano. Porque o Império Romano foi o que mais durou. Né? O Império Romano, ele vem... Roma começou em 700 antes de Cristo, mais ou menos 700 antes de Cristo,
E só terminou o Império Romano do Oriente, porque ele se dividiu em dois, por isso duas pernas de ferro, né? E Império Romano do Ocidente, que foi até o ano 476 da nossa era, mas o outro foi até 1453. Então foi o império que mais durou sobre a face da terra, foi o Império Romano. Foi ferido de morte, mas não morreu, no sentido de desaparecer. Todos os outros desapareceram, mas o Império Romano não. Por exemplo, a legislação, o nosso Código Civil, ele vem do direito romano, corpus juris civilis. As civilizações, a língua, os países de fala latina, são todos originários do latim, né? Alguns têm a cultura, o sistema administrativo dos países vem do direito romano, vem do sistema romano, né? Os sistemas políticos, Roma tinha dois sistemas políticos. O primeiro era república, res pública, coisa pública, e depois o império. O que nós temos hoje na Terra? Repúblicas e ditaduras e impérios, né? Então, está presente na cultura do homem. Ele foi ferido de morte, mas não desapareceu. Por isso, quando ele é redivivo aqui, o Império Romano é restaurado, e ele já está praticamente restaurado diante dos nossos olhos, através da União Europeia, e hoje tem 28 países, mas que vão ficar 10. Algumas coisas vão acontecer, já estão acontecendo, que vai esfacelar um pouco lá, e vão ficar 10, e do meio do 10 sobe o chifre pequeno, né, que vai arrancar, assimilar 3, e ficar ele sendo o 8º rei, conforme diz Apocalipse 17. E é dos 7, ele vem do meio dos 7. Então, irmãos, o Império Romano, a terra se maravilhou, porque o anticristo vai vir dali. Esse homem que vai trazer solução para toda a terra vai vir do meio. Ele é o príncipe que havia de vir, que o anjo Gabriel, no capítulo 9 de Daniel, revela que o povo do príncipe que haveria de vir, que é o anticristo, é que destruiria o segundo templo e a cidade de Jerusalém. Naquela época que Gabriel trouxe essa revelação, Daniel estava no cativeiro. Só o primeiro tinha sido destruído, o segundo não tinha nem sido reconstruído, e o anjo já estava falando da destruição dele, e dizendo, olha, o príncipe que há de vir é desse povo que vai destruir, que é o povo romano, o Império Romano. Por isso o anticristo tem que vir do Império Romano, necessariamente. Porque é uma profecia bíblica, foi o próprio anjo Gabriel que recebeu essa revelação, está lá no capítulo 9, né, desde o começo, mas a profecia mesmo a partir do verso 20 até o verso 27. Então, irmãos, essa base política do anticristo, ela vai ser reconstruída. É a besta, é aquela cabeça que foi ferida de morte, mas reviveu. E é sobre esse império restaurado que o anticristo assentará o seu comando, o seu trono, o seu governo. Então é muito importante que você entenda essa simbologia, essa cabeça de morte, né, essa ferida de morte aí, o verso 14 do capítulo 13 fala, e por meio dos sinais que lhe foram permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitam sobre a terra, e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a besta, não adorassem a besta. Eu quero falar com vocês, eu vou ler o verso seguinte, que diz assim, e fez que a todos, pequenos e grandes, esses pequenos e grandes aqui, não são pessoas influentes e pessoas menos influentes, socialmente falando, é estatura, é gente grande e gente pequena, ou seja, criança e adultos, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita,
ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quero deter-me um pouco aqui para falar dessas coisas, porque isso aqui causa sempre ponto de interrogação na mente dos crentes. Você já ouviu falar do Código de Barras, né? O Código de Barras. Todo mundo aqui eu acho que já conhece o Código de Barras, né? O Código de Barras, ele é uma invenção relativamente recente. O Código de Barras, irmãos, ele foi criado há pouco tempo atrás. Eu extraí isso aí de um jornal, e é um jornal de um banco. Não é? Quando o artigo diz assim, Código de Barras, um sinal dos tempos, não é alguém crente ou cristão que escreveu isso aí. Isso aí, esse sinal dos tempos aí é no sentido de uma tecnologia avançada. Esse jornal é um jornal de um banco, né? E aí, então, nós temos o Código de Barras. Uma vez me perguntaram, pastor, essa inscrição que tem na nota brasileira aí, Deus seja louvado que o Sarney mandou botar lá, isso aí não é o sinal da besta? Eu falei, não, o sinal da besta não é esse negócio, não. Porque a pessoa já estava até com medo de pegar dinheiro na mão, porque achava que aquilo era o sinal da besta. Mas o sinal da besta, irmãos, alguma coisa vem através desse Código de Barras. O Código de Barras foi inventado, foi criado por cientistas, e ele tem essas características. Em cima, a primeira gravura, você vê ele como está ali. Se você olhar, tem números embaixo dele. De cada barrinha dessa tem um número. Menos da primeira, da última e daquela do meio. A primeira e a última, ela tem uma pontinha maior. Ela sai para fora. A primeira, a última e a do meio. E não tem numeração embaixo. Essa numeração, essa barra, ela representa o número 6, que não entra naquelas outras composições. Se entrar, ela entra com esse mesmo formato. Ela representa o número 6. E ela sempre está no início, no meio e no fim do código. E não tem numeração embaixo nessas 3 posições que ela ocupa. E aí, então, você tem o número 6, 666. Irmãos, os cientistas que inventaram o Código de Barras, eles dizem que o único número, a única sequência numérica, 666, que dá para marcar tudo o que existe na face da Terra, todas as pessoas, todos os animais que existem, todas as plantas, todas as árvores, tudo o que existe na face da Terra, mediante a fórmula matemática de permutação, combinação e arranjos, dá para marcar tudo na face da Terra com o número 666. Mas o 111 não dá. O 222 não dá. O 333 não dá. O 444 não dá. O 555 não dá. O 777, o 888, o 999 não dão. É só o 666. É o único número que dá infinitas permutações, combinações e arranjos e que possibilita a marcação. Por isso, esse é um número mágico. Esse é um número mágico. Esse é um número mágico. Então, se você observar, toda a indústria, ela traz o Código de Barras. Tudo que entra lá na sua casa que foi industrializado tem Código de Barras, né? Às vezes nem é industrializado, mas tem o Código de Barras. Mas industrializado tudo. Todos os países do mundo usam esse sistema de Código de Barras. De barras para fazer isso. Por quê? Porque é possível marcar-se todas as coisas através do Código de Barras. Deu para entender até aqui? Tá. Deu para você entender o Código de Barras? Então, veja bem, o Código de Barras será usado por Satanás para fazer essa marcação. Por quê? É a tecnologia, e ele já está pronto. E um cientista americano, ele aperfeiçoou esse Código de Barras. Hoje, ele criou um sistema laser para marcar a laser que não aparece. Então, se marca hoje
as pessoas que querem ter a marca, ou então se marca muitos animais, para que se o animal se perder, tem o código de barra, passa um scanner nele, já dá, sabe-se todos os dados do animal, quem é o dono dele, a idade dele, a raça dele. Né? Se marca muito vacas, bois, o gado, não se usa mais marcar com ferro a marca. Hoje se usa o código de barra, né? Porque aí o aproveitamento do couro é completo, não tem aquelas marcações. Então se usa o código de barra, e esse cientista que descobriu essa tecnologia, que aperfeiçoou essa tecnologia laser, ele se marcou, né? Marcou a família dele para mostrar que o código de barra é perfeitamente execuível para qualquer pessoa. Então, é possível você usar essa tecnologia hoje, a laser, né? A laser. Agora, eu tenho que falar duas coisas para aqueles que estão me ouvindo sobre essa marcação. Preste atenção. No começo, quando o anticristo já estiver governando, nós vamos ser convidados a receber esse tipo de coisa. Por exemplo, quase nenhum brasileiro sabe, mas no final do governo de Fernando Henrique Cardoso, foi votada uma lei que ele sancionou, estabelecendo para as pessoas que nascessem a partir da vigência daquela lei, já vem gente nascendo aí há muito tempo, tivesse um único número. Então, esses que nasceram durante o final do governo do Fernando Henrique e também durante esses últimos anos aí, recebe um único número. Nós agora não vamos ter aquela numeraiada. Você tem um número de RG, você tem um número para CPF, um número para o título de eleitor, um número para o PASEP, um número para o PIS, é cheio de números. Agora não, vai ter um número só. Esse número vai servir para todas essas situações. Está em vigor esta lei. Isso, irmãos, existe no Brasil, mas existe no mundo. Os países mais adiantados já adotaram. Isso aí vai facilitar a introdução desse sistema. Nós temos um monte de números, mas os mais novinhos é um número só. Pode olhar na certidão de nascimento, é aquele número que vai acompanhar ele para o resto da vida. Né? A partir do final do governo, não me lembro a data, mas é uma lei que foi influenciando, mudando o registro civil. Agora, no começo, essas duas coisas que eu quero destacar é o seguinte. No começo, isso vai ser apresentado como um benefício, porque já está pronta a tecnologia dos chips para marcar todas as pessoas com esse princípio do código de barra. É essa tecnologia que vai ser introduzida nos chips, que as pessoas vão ser convidadas a fazer. Alguns já estão se marcando. Por quê? As pessoas muito ricas colocam um chipzinho na mulher, no filho, nele mesmo, que se ele fosse sequestrado, a polícia localiza, através do GPS que tem nessa pecinha, que é menor do que um grãozinho de arroz, localiza você com um erro de 30 centímetros. Né? Então, por que hoje os bandidos não querem mais esses carros grandes, sofisticados? Por quê? Porque eles têm GPS, e a polícia vai lá e localiza onde que está e prende os bandidos. Então, os bandidos também estão ficando espertos. Daqui um pouco não vão sequestrar mais ricos. Por quê? Porque a turma está botando os chips, estão se chipando. Essa é a tecnologia que vai ser usada por o anticristo. No começo vai ser oferecido como uma maravilha. Agora preste atenção, principalmente para você que me ouve, aqui no templo e através da internet, no rádio. Se você não subir no arrebatamento, se você ficar para trás, o anticristo vai obrigar a todos, olha o que está escrito nesse texto, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebesse a marca. Vai ser obrigatório, sob pena de morte. Então, quem ficar para trás, eu vou te dar um conselho. Não se deixe marcar sob hipótese nenhuma. Por quê? Porque não haverá salvação para você. Olha para o capítulo 14, a voz do terceiro anjo, a partir do verso 9. Apocalipse 14, verso 9. Para você que vai ficar para trás saber o que vai acontecer.
Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses santos são aqueles que ficaram para trás. Então, se você ficar para trás, se você que não leva a santificação a sério, a palavra de Deus a sério, você vai ficar para trás. É a Bíblia que diz isso. Então, vou te dar esse conselho: não se deixe marcar. Faça exatamente o que Jesus disse. O que Jesus disse, pastor? Está lá em Mateus 24. Quando ele vai falar da grande tribulação, a partir do verso 15, ele diz que a grande tribulação começa em Jerusalém. Quando o anticristo se introduzir no santuário do terceiro templo, que vai ser reconstruído, e exigir ser adorado como Deus. A turma não vai querer adorar, principalmente o judeu, não vai querer adorar um homem como Deus de jeito nenhum, e vão ser todos martirizados. Ali começa a grande tribulação. Jesus diz: o que tiver no campo não volte, quem tiver no telhado não desça para pegar nada. Fuja, vá para as montanhas, enfie-se nessas cavernas. Lá em Israel tem muitas montanhas, muito monte, e está cheio de caverna, de buraco lá, e Jesus diz: fuja. Nós aqui não temos nem monte, nem caverna, mas nós temos mato. Tem muita mata aí. Então vou te dar um conselho: fuja, porque você que ficou para trás, vai ser caçado. Olha, compra bastante sal, compra uma espingarda boa, munição, compre sal, compre as coisas de primeiríssima açúcar, coisa de primeiríssima necessidade, e caia no mato, porque você vai ser caçado. Os demônios vão te caçar, vão tentar te localizar. O povo do anticristo vai fazer isso. Você não vai poder comprar nada, nem comida, nem água. Vai para um lugar que tenha bastante água, eles vão vigiar, eles vão procurar você. E se você for pego, vá para o martírio. Vai perder a cabeça. É preferível você morrer do que você perder-se na eternidade. Seja um mártir de Cristo. Afinal, foi você que escolheu essa opção de ficar para trás. Irmãos, a coisa é muito séria. Eu não estou brincando, vocês estão rindo, mas eu não estou brincando, eu estou falando sério. É uma coisa muito séria. Sabe o que vai acontecer? O Senhor já me fez ver isso, eu vou te dizer agora. Eu sempre falo quando eu ministro isso, mas eu estou tendo uma oportunidade agora. O Senhor já me fez ver que nesse período, aquelas mães que ficaram para trás com seus bebezinhos, suas criancinhas, seus filhinhos, que os demônios vão falar na mente delas. Dizer assim: Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Deus não quer que o seu filhinho morra. Ele está com essa febre aí, com essa doença, com essa infecção, precisa dar medicamento. Você tem que levar no médico, você tem que levar no hospital, você tem que internar. Mas tem que fazer a marca. Mas o que é essa marca? Deus conhece o seu coração. Ele sabe lá dentro que essa marca para você não vale nada. Ele é um Deus que conhece todas as coisas. Ele conhece o teu coração. Pode botar a marquinha. Pode botar a marquinha no bebê também, não tem nenhum problema. Né? Depois você pede perdão a Deus, Ele perdoa e fica tudo bem. Deus é amor. O que diz esse texto aqui? Que aqueles que se deixarem marcar, esses provarão a ira de Deus. Não há salvação para eles. E se você tem o Espírito Santo se retira imediatamente de você. Você está perdido para sempre. Não tem escapatória, irmão. Por isso, se prepare para o arrebatamento. É coisa séria. Esse texto está claro. Essa segunda besta que é o falso profeta, ele opera o poder do diabo na terra.
É coisa muito séria isso que eu estou falando para você. Então você fuja. Agora eu quero mostrar, eu vou falar um pouco do número 666. Hoje eu vou ter que avançar um pouquinho, irmãos, porque eu quero terminar. O número 666, que o último versículo diz, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Esse número 666 é muito confuso, porque as pessoas pegam esse 666 e ficam querendo rotular o A, o B, o C, essa igreja ou aquela denominação, aquela coisa toda, né, por causa de algumas coisas que as pessoas descobrem, né, e tentam. Eu quero dizer para você que o número 666 é o número da besta, é o número do anticristo, que é o número de um homem. Mas como esse homem não apareceu ainda, nós não sabemos quem ele é. Quando ele aparecer, nós vamos saber. E quando é que nós vamos saber que ele apareceu? Aquele que fizer um tratado com Israel para durar 7 anos, esse é o anticristo. Ele vai estar à frente de uma confederação de nações na Europa. E ele vai fazer esse tratado. O número desse homem vai dar 666. Então, existe 3 línguas antigas, né, que são usadas aí. O grego, o hebraico e o latim. Então, o número 666, nessas interpretações várias, aparece ora em grego, ora em hebraico, ora em latim, ora em outros critérios que eu vou mostrar aqui. Agora, eu vou mostrar essas coisas, irmão, só para mostrar para você saber que não é para nós ficarmos dizendo, é tal grupo, ou é tal pessoa, ou é isso, ou é aquele. Não é. Nós não sabemos quem é o anticristo. Eu creio no Dr. David Ower. O único, então, que sabe é ele, porque Jesus, o Pai, mostrou para ele. Ele afirmou que ele sabe quem é esse homem, de vez em quando ele o vê, que o Senhor revela para ele. Eu já ouvi naquele sonho, né? Naquele sonho. Mas isso também tem 20 e tantos anos atrás, 24 anos, ele está um pouco diferente hoje, possivelmente. E foi mostrado quando ele tinha aí os 35 anos, 35 anos, mais ou menos. Então, eu quero passar uns slides agora, rapidamente, e dar umas explicações muito rápidas, para não deixar em branco esta parte do número 666. Se você for na internet, você vai achar muita coisa. Tem um sujeito aí, que era o chamado 666, e que a turma que seguia ele dizia que ele não ia morrer. Ele morreu ano passado, né? E sepultaram ele, e aí a turma que segue ele, dessa igreja da glorificação, disseram que ele passou para um nível mais alto, e continua naquela festa, todo mundo se marcando com 666, é uma loucura. Se você vai achar, eu tenho o vídeo aí, mas eu não vou passar isso não. Eu quero passar agora, né, alguns desses slides. Aqui é no grego. Nós temos, então, o valor. O grego tem, todas as letras têm valor, valor numérico. O grego e o hebraico. O latim, só 7 letras. Então, nós temos aí o T, que é tal, vale 300 no grego. O epsilon, que é o E, vale 5. O iota, o I, vale 10. O T, o tal, vale 300. O alfa, que é a primeira letra, vale 1. E o nu vale 50. Somando, dá 666. Que nome é esse aí, Teitan? Teitan no grego é Satanás. Satanás é o nome, o número dele, o número do nome dele é 666. Você viu como bate esses negócios? Então, tem algumas bases aí. Passa o próximo slide. Hitler. Ô, pastor, mas Hitler é alemão e tal, Hitler já até morreu, mas Hitler é tido também como um tipo do anticristo. Aí o critério é outro. Pega-se o alfabeto em inglês, e o A vale 100, parte do 100, o B vale 101, o C 102 e assim por diante. E aí você tem o H com 107, o I com 108, o T com 119, o L com 111, o E com 104, o R com 117, dá 666. Hitler é o anticristo? Não, ele até já morreu, já foi. Mas ele é um tipo, é um arquétipo, é uma representação do que o anticristo vai fazer.
que o Hitler fez? Matou mais de 6 milhões de judeus e provocou a morte de mais de 50 milhões nessa Segunda Guerra Mundial e mais de 100 milhões de pessoas mutiladas na Segunda Guerra. Tudo isso é obra desse homem. Ele, então, é um arquétipo, é um tipo do anticristo. O próximo, por favor. Próximo, Nivaldo. Aí nós temos o nome de Jesus em grego. Lá, o I é o iota, vale 10, o H, eta, o sigma, o ômicron, o Y e o sigma. Tem os valores do lado, dá 888. Jesus é 888. O diabo nunca será mais de 666. Ele nunca será o 777, nem o 888, que é Jesus, nem o 999, porque o 999 é de Deus. Você entendeu? Então, esse é o nome de Jesus em grego. O próximo quadro. Só para você ver, então, o uso da... Aí nós temos a palavra computador, em inglês computer, né? Aí o critério muda. O A vale 6. O B vale 6 mais 6, são 12. O C vale 6 mais 6 mais 6, 18. O D, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou seja, 4 vezes o 6, 24. E aí, se você pegar a palavra computer ou computador, você tem o C valendo 18, o O valendo 90, o M 78, o P 96, o U 124, o T 120, o E 30 e o R 108, total 666. O computador é a besta do anticristo? Não. O computador vai ser usado pelo anticristo e vai ser de alta... Né? Agora, pensa um pouquinho, irmão. A invenção do computador não tem 60 anos. O primeiro computador era de válvulas. A CPU dele, o cérebro dele, vamos dizer, era de válvula. Ele ocupava uma área de 180 metros quadrados, cheio de válvula para fazer ele funcionar. Hoje, a CPU, você põe na ponta de um dedo e tem milhões de informações. Olha o aperfeiçoamento, a tecnologia, o multiplicar da ciência para os últimos dias, para o anticristo usar o computador. Ele vai usar em larga escala. Né? Tudo vai ficar marcadinho ali. Hoje, todo mundo pode ser achado via computador. Né? Por isso, criar essas redes sociais tem dado muita encrenca por aí. Serve para o bem e serve para o mal. O próximo, por favor. Então, você está vendo o 666. Agora eu vou falar sobre a Igreja Católica e o Papa. Muitos teólogos e também líderes de igrejas evangélicas dizem e afirmam que o Papa ou o papado é o anticristo, por causa de alguns títulos que são usados pelo Papa. Né? Um dos títulos que ele usa, mas eu quero dizer para você que não é não. A minha convicção é bem clara e o meu entendimento é bem claro sobre isso aí. O Papa usa um termo, uma insígnia, dizendo dux cleri, do latim, dux cleri, que é guia do clero. Essa palavra em latim é guia do clero. Dux cleri. Você sabe que em latim, apenas 7 letras têm valor numérico, as outras não, no alfabeto latino. Então, a letra que tem valor numérico, o I vale 1, o V ou o U, que é escrito em latim na forma de V, vale 5, né? O X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. São só essas 7 letras que têm valor numérico. Se você pegar Dux Cleri, né, o que tem valor numérico ali, você acha 666 nesse título que o Papa usa como guia do clero. Por isso, alguns pensam que ele é o anticristo. O próximo, eu vou mostrar três dele. Um outro título que o Papa usa é esse dali, Vicarius Filii, eu botei a caneta ali, Dei Interris. Vicarius Filii Dei Interris. Essa palavra em latim, em português, significa vigário, não é do jeito que saiu ali escrito, né? É vigário geral de Deus na terra. Essa palavra vigário, ou vicários, significa substituto, em português. Então, em português seria substituto geral de Deus na terra.
Se você pegar os valores, as letras que têm valor em latim, vai dar 666. Agora, esse último título que ele usa é que é o mais complicado. Então, muitos têm essa convicção. Ele usa, irmãos, uma mitra. A mitra é aquele chapéu que os prelados católicos usam. A partir de bispo para cima, usa mitra nas celebrações. Então, na mitra papal, está escrita esta frase, Vicarius Filii Dei. Na mitra, só o Papa tem esse título, Vicarius Filii Dei, que, traduzindo para o português, seria vigário do Filho de Deus. Agora, nós sabemos que vigário e vicarius significa substituto. Então, num bom português, seria substituto do Filho de Deus. Né? Então, ele usa esse título na mitra papal. Quando ele põe aquela mitra para as celebrações, aquele negócio de missa do galo, aquela coisa. Você vê o Papa de mitra, você pode, se você chegasse mais perto, você iria ver essa insígnia, essa descrição, como sendo substituto do Filho de Deus, ou vigário do Filho de Deus na terra, né? Substituto do Filho de Deus na terra, como é o outro, vicarius Filii Dei in terris. Então, por esta razão, alguns entendem que é ele. Você vai achar muita coisa, mas por que eu acho que não? Porque o Papa ele vai e vem, o que permanece é o papado, que é uma instituição. Nós sabemos que o anticristo é um homem, não é uma instituição, também não é uma igreja. E uma das igrejas ditas cristãs, que mais estuda profecia, que fala e tal, e que ensina isso na TV e por aí, etc., tem uma profetisa que é a fundadora dessa religião. O nome dessa profetisa, se colocado em latim, eu não vou dizer o nome dela, ela já morreu e tal, mas se colocar em latim dá 666 também. Nós vamos dizer que a mulher é o anticristo? Não, o anticristo é um homem. E é um homem do tempo do fim. Essa já foi lá no século XIX, já morreu, né? Então, se você pegar o nome de, por exemplo, Nero, Neron Quassar, que é Nero César em grego, dá 666. Se você pegar nomes atuais, Ronald Reagan, presidente do americano, falecido, dá 666. E vai por aí afora. Então, eu estou falando tudo isso aí para você saber que nós não podemos pegar o latim, o grego ou o hebraico, ou então qualquer um outro critério arbitrário e colar na testa dos outros aí, ó, esse é a besta, aquele lá é a besta, aquele lá é a besta. Não, não é assim. Irmão, o anticristo não apareceu ainda. Quando ele aparecer, é que nós vamos saber direitinho quem vai ser. Agora, voltando àquele caso do chip, eu quero passar um vídeo para você. Já era para eu ter incluído antes desses slides esse vídeo, mas eu me inverti aqui e agora eu quero passar o vídeo para você ver como a tecnologia está pronta. Agora, preste atenção no que é
Para conhecermos o futuro, não precisamos consultar nenhum adivinho, cartomante ou guru, basta ler na Bíblia, pois nela contém toda a resposta para as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Só não acredita quem não quer. Eles estão produzindo atualmente 1 bilhão de biochip Mondex por ano. Enfim, o dinheiro vivo não será mais seguro para o comércio em geral. Há uma só solução para esse seríssimo problema. Como dinheiro, documentos, cartão de crédito, tudo será substituído pelo chip. O Mastercard e o Visa será um só, o Mondex. Aí, vai continuar acreditando que é apenas mais um avanço da tecnologia? Vai permitir que lhe seja colocado o chip? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aproveite enquanto é tempo, pois as profecias da Bíblia estão todas se cumprindo. Só não acredita quem não quiser. Aí está então esse vídeo. Depois, o que você vai ver agora é a mais recente... se você entrar no site da igreja, você vai poder ver, nós vamos colocar ele inteirinho lá, certinho, para você ver esse material que tem no YouTube. É só você colocar chip da besta, que você vai achar vídeos, e um deles é esse daí, dura 7 minutos. Então, irmãos, ali quando ela fala de tirar, que rompe a bateria de lítio, o lítio é veneno. E ele então vai contaminar o corpo e a pessoa acaba morrendo se tentar tirar. No começo isso vai ser vendido como um benefício, um grande avanço, uma tecnologia, né, mas não convém você colocar isso. E a hora que a igreja for tirada da terra, aí será obrigatório. Agora, para encerrar, pode fechar ali, o capítulo 19 de Apocalipse, como é que vai ser o fim do anticristo? Qual vai ser o fim desse personagem, do anticristo e do falso profeta? A Bíblia também descreve o aparecimento, descreve a obra e descreve o fim. Capítulo 19 de Apocalipse, aqui nós temos a descrição de Jesus voltando em poder e grande glória, com os anjos, com a igreja, e travando a batalha do Armagedon. Aqui no final desse capítulo 19, o verso 20, está encerrando a batalha do Armagedon, e está escrito assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, que é o Senhor Jesus Cristo, que veio como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todas as aves se fartaram da carne deles. Então aqui nós temos a descrição nesse versículo, como é que termina esse homem. Ele vai ser capturado no final da batalha do Armagedon. Eu vou falar mais para frente sobre esta batalha. Como é que ela vai se travar e o porquê.
né, e os envolvidos nesta batalha. É a grande última batalha significativa para a humanidade. A partir dali, o homem não reina, não governa mais a terra. Quem vai governar é Jesus. Com a igreja, ele vem em poder e grande glória. Então, esses dois personagens serão capturados vivos e lançados num lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, preste atenção, irmão, não tem ninguém lá ainda. Esses dois vão inaugurar. E eles vão 1000 anos antes de Satanás, porque Satanás vai ser capturado e com os demônios e lançados no abismo. O abismo é outro lugar. Esse é o lugar definitivo, o lago que arde com fogo e enxofre. Foi o que Deus preparou para o diabo, mas ele não vai ser lançado no milênio lá. No milênio ele vai para o abismo, ele vai ser preso no abismo, depois ele é solto para fazer a última obra dele, e então, aí sim ele vai ser colocado no lago de fogo. Mas o anticristo e o falso profeta vão inaugurar antes. Não tem ninguém lá hoje. Foi criado para o diabo e seus anjos, e para aqueles que rejeitarem a salvação de Deus também vão para este lugar. O lago que arde com fogo e enxofre é um lugar que foi criado por Deus. Até mesmo o inferno, que também é um lugar, será lançado lá. Mas isso é um estudo que eu falo no milênio. No milênio, quando eu abordo a primeira e a segunda ressurreição, etc., nós falamos sobre isso. O que eu queria dizer para você é que o anticristo e o falso profeta vão primeiro para lá. Quando Jesus voltar em poder e grande glória e travar essa batalha, eles serão capturados. Agora, preste atenção num detalhe aqui. Irmãos, para o anticristo e o falso profeta serem lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, esses homens já estão na imortalidade do corpo. Porque ninguém vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre se não estiver na imortalidade. O corpo físico não aguenta nem chegar perto. Imagine, então eles já estão com seus corpos imortais. O anticristo é imortal. Por isso essa série Deixados para Trás, esse filme, tome cuidado com esses livros e com esse filme. Vão fazer guerra com o anticristo, vão matar o anticristo. O anticristo é imortal. O falso profeta é imortal. Eles estão nos seus corpos imortalizados. Não glorificados, mas imortais. Porque todo ser humano que já existiu, lembre-se que a ressurreição sempre se refere ao corpo. A alma e espírito não morrem, mas o corpo deteriora, o corpo morre. E a Bíblia fala da ressurreição da vida e da ressurreição do juízo. Então, o anticristo já está no seu corpo imortal. Não há como destruir esse homem. Ele vai ser capturado e levado, junto com o falso profeta, que também está com seu corpo imortal, para o lago. Por isso que eles vão antes, 1000 anos antes. Já estão prontinhos para lá. Agora, os demais ainda têm que receber o seu corpo. Aqueles que estão no inferno vão ressuscitar e vão pensar, graças a Deus acabou esse sofrimento. Não, eles vão passar pelo o grande tribunal, né? o juízo do grande trono branco, para receber o seu corpo, para ir agora sim, arder lá eternamente. Preste atenção, irmãos. Hoje quem está no inferno só está no espírito e na alma no inferno. Não está com o corpo lá. Mas ele tem que ressuscitar para receber um corpo. Porque ele vai ficar completinho, como o anticristo e o falso profeta já estão. Receber o corpo imortal. Assim como nós também, para gozarmos no céu, nós precisamos do corpo. Um corpo, para nós, semelhante ao que Jesus tinha quando ressuscitou. Um corpo glorificado. Para nós nos movermos nas dimensões espirituais. Preste atenção nesse detalhe. Então, o anticristo é um homem para o tempo do fim. E aqui, então, eu dou por encerrado esse estudo sobre o anticristo. Lhes passei muitas coisas, poderia falar mais coisas ainda, mas eu creio que isso é o suficiente. Agora eu pergunto para você, que ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo, que não tem certeza da sua salvação, como é que vai ser? Só tem uma maneira de você escapar de tudo isso, é entregando a sua vida a Jesus
fazendo uma aliança de sangue com Ele, no sangue dele, recebendo a vida eterna, a certeza de que o Espírito Santo vem morar em você. E você é selado para o dia da redenção. Irmãos, eu sei que são estudos pesados esses, não são fáceis. Mas, se você não estudar isso comigo, você tem o privilégio de estudar isso comigo. Poucos são os pastores na terra que ensinam isso. Poucos. E quando ensinam, fazem muita confusão com isso tudo. Mas Deus tem me dado graças ao longo de 30 anos para entender essas coisas. E acompanhar essas evoluções, essas coisas. Enxergar onde, via de regra, as pessoas não enxergam. Por isso, você é um privilegiado. Pegue depois essas gravações, mande e-mails, dá o site da igreja, que é betelonline.com.br, para as pessoas assistirem esses vídeos, principalmente crentes, para que desperte, para que não fique aí, porque muito brevemente, nós não sabemos o dia do arrebatamento, nem a hora, mas sabemos que ele está perto. Amém? Agora você vai dar um abraço em quem estiver por perto, e vai em paz, porque o Senhor é conosco.